Fala pessoal, bem-vindos de volta. A gente está gravando mais um episódio aqui. Esse foi um episódio super pedido. Depois do último, eu te falou sobre as técnicas de anestesia. A gente vai falar um pouco. Bem técnica, né? Você falou dicas de ouro de Eudes Júnior sobre anestesia. E hoje a gente vai falar um pouco sobre algo que me agrada muito, todos sabem, né? Eu sou super suspeita, que é a histofisiologia. A gente vai falar de teste de sensibilidade pulpar, tanto térmico quanto elétrico, né? Que a maioria das pessoas nunca viu na vida um teste elétrico aqui. No Brasil, né, especificamente, e aí a gente vai fazer uma demonstração. Então hoje vai ser um episódio de amor e ódio, eu diria, né, amor pela histofisiologia, mas ódio pelo teste elétrico. Então só pra gente falar rapidamente aqui como é que ele funciona, primeiro, né, deixa o Eudes dar o seu bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Mais uma vez estamos aqui dando essas dicas, né? Vai ser um pouquinho diferente hoje também o episódio, que a gente vai fazer essas Por isso a gente tá com a mesma roupa, tá, pessoal? A gente já tá gravando dois emendou aí. Exatamente. Num dia feliz, que o Brasil foi campeão pan-americano no remo. O nosso amigo lá do Rio de Janeiro, o Lucas Vertem, ganhou. Muito bom, tô feliz, acordei bem, mas vamos lá. E é isso, vamos começar então, mostrando o teste de sensibilidade a frio. Todo mundo faz, né? Todo mundo tem um endo-ice no consultório ou alguma coisa parecida. Né? Na verdade, a sugestão que nós temos é que vocês peguem um cotonete cortado, né? Que está aqui na câmera que eu vou passar para vocês verem. Ó. Tá? Então tem um cotonetezinho cortado. Você vem aqui e coloca o spray. Vai colocar. Pronto. E aí, com tudo sequinho, bonitinho, no jeito padrão, você vai lá e coloca esse cotonete na região, né? Aí, gente, depende de quanto você quer judiar do paciente, né? Porque você pode colocar mais para a região cervical e vai ser, obviamente, mais sensível, especialmente se o paciente tiver aquelas retrações gengivais. Se você quiser colocar um pouquinho mais para a região próxima da cúspide, pode também, talvez tenha menos sensibilidade. Né? Então, fica aí a critério de vocês. O importante é vocês conseguirem sensibilizar o paciente para ele, né, relatar que houve uma dor e tal, e aí a gente não vai entrar em detalhes para fazer o que significa cada reação, claro. Mas enfim, o importante é que ele tem ou não tem essa sensibilidade. Isso aí agora eu vou, né, para minha parte de amor, que é o seguinte, gente, então vamos lá, o Eudes já explicou aqui como é que funciona, mas uma coisa que a gente precisa salientar. Primeiro, o paciente tem que estar com isolamento relativo para que a gente não tenha falsos positivos, tá? Outra coisa importante, o teste de sensibilidade pulpar a frio, o que eu tenho que prestar atenção? Não é só se eu conseguir sensibilizar, se esse paciente ele sentiu, mas o tempo que isso demora a passar. E aí, né, dependendo desse tempo, eu vou ter, então, eu vou conseguir predizer o meu diagnóstico. E outra coisa que é importante, testa sempre um dente que não seja o dente causador da dor do paciente, porque o paciente tem que entender como é que o teste funciona e você tem que entender como é que esse paciente responde ao frio, certo? E eu acho que até seria importante ele testar dentes longe da região dolorosa. Perfeito. E em cima, embaixo, ver se tá tudo funcionando, tá tudo bem, e ótimo, tem que lembrar também, né, se a questão que o dente está restaurado, não está restaurado, tem uma coroa metalocerâmica, tem uma coroa de cerâmica pura, tem uma restauração grande, uma restauração pequena. Essa câmara tá atresiada, né? Às vezes tem uma restauração enorme, com uma câmara pulpar mais atresiada, vai ter um pouco de demora para responder. Exato. Às vezes o paciente já tem uma certa sensibilidade, o nível de sensibilização nervosa de cada paciente é diferente. Né? O importante é você ter uma coerência do paciente. Isso. Um paciente pode ter muito menos sensibilidade, outro pode ter muito mais, mas tem que ter uma coerência dentro daqueles dentes que você está ali testando. Tudo que sai fora do que seria coerente para aquele paciente é o que a gente precisa desconfiar. Exato. Né? E é assim, né, só relembrando, o que vai fazer o meu dente ser sensibilizado aqui é movimentação de fluido dentro do túbulo dentinário, excitando fibra delta A, que aí já é completamente diferente do teste elétrico. O teste elétrico eu vou dar uma descarga nesse dente, onde eu vou... Várias.
Aonde a gente vai excitar fibra A também, não é fibra C, gente, porque fibra C ela tem um limiar de excitabilidade muito alto. Se eu passar aqui de 50, 60, o que já me denota ali um tecido pulpar, né, não saudável, aí sim eu posso estar pegando fibra C, que vai demorar mais a ser excitada, certo? Então, essa é a diferença básica entre esses dois testes. E quando a gente usa o elétrico? Em que momentos a gente usa o elétrico? Principalmente quando aquele paciente pode ser frigoresistente, então eu vou fazer o teste elétrico. Quando ele está dentro disso que você falou, né, que vai limitar o teste térmico, ele tem uma coroa, ou ele tem uma restauração muito grande, enfim, ele já tem alguma dificuldade técnica para responder ao teste térmico frio, ou quando eu estou em casos de dúvida, certo? Que eu quero dar um diagnóstico mais preciso, correto? Correto, até porque em alguns casos o fato do paciente não ter uma sensibilização com frio não quer dizer que o dente está necrosado. Isso é uma coisa muito diferente. Não é porque todo mundo, normal, a média ou muito mais do que a média, vai responder bem ao teste frio, que o que não responda, eventualmente um dente ou outro, está efetivamente necrosado. Eu tô com medo, eu já tô rindo de nervoso agora. Eu tô pensando nessa palavra nova que eu aprendi hoje, frigoresistente. Frigoresistente. Pronto, bonito, né? Bonitinho. Bom, aí o teste elétrico vem, ok. O teste elétrico seria muito difícil você ter um falso negativo com o teste elétrico, porque realmente a descarga elétrica vai aumentando. Né? A gente pode regular isso também, sim. Assim como se você quiser judiar mais o paciente ou menos, colocando o algodão em lugares diferentes, você pode colocar aqui no teste uma descarga mais rápida ou menos rápida desse pulso elétrico que ele vai mandar. Tá? Então, assim, como é que funciona? Pode cortar para cá. Como é que funciona? Ele tem esse visorzinho aqui digital, enfim, tem uns que são digitais, outros não são, mas vamos lá no digital. Então, gente, como é que começa? A gente está vendo aqui 00, tá? E aqui embaixo está escrito vitalidade. O nível aqui está o nível 5, que é o nível de descarga mais rápida. Eu vou diminuir aqui para a Simone não sofrer tanto. Vou deixar na metade. Tá? E aí, como é que funciona? A gente precisa fechar o circuito, assim como o localizador apical. Então isso aqui vai na boca do paciente, tá? Do dito cujo. A gente precisa ter algo para conseguir fechar esse circuito elétrico. Então a ponta desse sistemazinho aqui, ela tá seca, não tem nada. Então a gente vai colocar o quê? Pode ser pasta de dente. O que é mais fácil no consultório para a gente é o pré-anestésico. Essa pomadinha pré-anestésica aqui. Tá? Que a gente vai lá, coloca aqui com o cotonete também. Não vai enfiar isso aqui dentro da pomada, por favor. Porque tem que ter higiene nas coisas, né? No mínimo, por favor. Aí a gente passa lá aqui na ponta do instrumento, isso. Né? E aí, ok. Calma, deixa eu só explicar aqui. Então aqui ele vai aumentando, né, a amperagem, que são os pulsos que ele vai me dando. E agora o Eudes vai fazer o teste. Aí eu já na verdade, gente, teoricamente, existe uma certa norma que um dente saudável responderia rápido. Rápido quanto? Neste equipamento aqui, efetivamente, com menos de 20. Não são 20 segundos, são 20 pulsos. Sim. Né? Ele vai dando por pulso aqui. Então, quando a gente chega até os 20, normalmente um dente saudável já vai se manifestar. O paciente vai sentir alguma coisa. Mas não quer dizer que se passar de 20, esse dente tem algum problema. A saúde da polpa não esteja 100%. Não dá para saber isso. Existe essa teoria de que quanto mais demora, a polpa não tem algum tipo de problema, mas isso é um pouco... Não dá para afirmar categoricamente. Esse equipamento aqui não nos daria um teste qualitativo. Né? Na verdade, assim, para a gente saber exatamente se a polpa está com uma boa circulação ou não, aí teria que ir para... Fisiolmétrico, né? Que aí seria um oxímetro ou alguma outra coisa, tá? Então vamos lá. Vamos, antes que a bateria acabe também. Ai, meu Deus, que nervoso. Agora abaixa aqui, ó, eu vou fazer no central, não sei se dá pra enxergar. Ela tá pulando antes. Ai, não foi não, eu fiquei nervosa, não. Eu acho que é aqui, lembra que ele tá com... vamos ver se... Vamos ver se ele vai. Oh, pera aí. Não, vê aí. Tem que ficar de olho lá, Erd. Tá indo. Já sentiu? Já. Tá vendo? Ela é fraquinha, viu, gente? Não sou fraquinha não, gente. Ó, ela chegou no 5 aqui.
No 5 ela já sentiu. Eu acho que ela também tá morrendo de medo, tá se pelando aí. Também tava. O que não é pra tanto, porque a dor, eu já fiz esse teste em mim, inclusive, mais de uma vez, e também não é assim. Mas assim, agora eu tô toda anestesiada. Mas é isso, gente. O equipamento é super importante naqueles momentos que a gente vai ter a dúvida entre se o dente tem uma necrose ou não, casos de trauma, né? A gente tem que lembrar que muitos casos de trauma, quando o paciente tem o trauma, a gente tem uma diminuição da circulação. Exatamente. E uma diminuição da sensibilidade nervosa. E aí você vai lá e faz o teste frio e acha que o dente está necrosado. Quando abre o dente tem aquela surpresa desagradável, que está sangrando, a polpa está ok, e você acaba fazendo um canal de forma desnecessariamente, né? E outros casos também de paciente tratando pacientes oncológicos, terapia, enfim. Existem alguns, eu acho assim, um especialista que trabalhe com isso e tenha que muitas vezes fazer diagnósticos diferenciais ou pegar diagnósticos mais complicados com relação à dor, como a gente falou no outro episódio. Eu acho que o teste elétrico é fantástico, ele ajudaria bastante, é uma ferramenta que para o clínico talvez não seja uma coisa que ele vai usar no dia a dia, tanto é que ele pode fazer um testezinho lá, ter uma sugestão, manda para o especialista, aí o especialista que faria esse teste definitivo e decidir se vai abrir o dente ou não. Isso, e eu acho assim, eu tenho certeza, na verdade, nenhum teste isoladamente vai me dar um diagnóstico, né? Eu tenho que fazer um apanhado desses testes que a gente tem. É um quebra-cabeça. E da anamnese que eu vou fazer com o meu paciente. Quanto mais eu conseguir ser investigativo e utilizar, né, ou juntar com a parte técnica que a gente tem, semiotécnica, melhor eu vou chegar no diagnóstico, né, para esse paciente ou para aquele caso. Então não adianta pegar a radiografia e falar assim, aquele dente tem uma restauração enorme e o outro não tem uma restauração nenhuma, né? Aí você vai lá, então só pode ser uma pulpite nesse dente que tem a restauração. Exatamente. Né? E aí você vai cair do cavalo, porque muitas vezes pode ser o dente sem restauração, se ele tiver uma trinca, e essa trinca evoluiu para uma inflamação pulpar, exatamente. E você vai abrir o dente errado, e isso é muito ruim, porque o paciente vai chegar na casa dele e vai ligar para você quando passar nesse dia e falar, olha, a dor que eu tinha, eu estou sentindo exatamente a mesma coisa. Isso é uma sensação muito ruim. E na dúvida, gente, não mexam. Tá? Não abram o dente, porque se existe dúvida, é porque não existe um diagnóstico fechado. Não tem diagnóstico fechado, não faça. Tá? Mas o cara vai sair do meu consultório, vai em outra pessoa, vai abrir. Sim, mas aí o problema não é seu, é da outra pessoa que abriu o dente errado. Exatamente. Né? Então a gente tem histórias aqui que dá para ficar contando o dia inteiro com relação a pacientes que sofreram tratamentos, foram submetidos a tratamentos endodônticos desnecessários, né, porque erraram o diagnóstico. Exato. E eu acho que você pode ser muito assertivo. Em 31 anos que eu trabalho fazendo endodontia, eu só tive 2 casos de 2 pacientes que tiveram um problema em 2 dentes ao mesmo tempo. Não fui eu que atendi, lembro. Foi? Foi uma senhora. É, isso mesmo. E então, assim, aí você tem que ir lá e fazer o tratamento dos 2, não tem jeito e tal. Mas a gente tem ferramentas para conseguir chegar num diagnóstico bem preciso, não conseguindo chegar num diagnóstico preciso e bastante fechadinho, né? Não fique olhando coisa por radiografia, olha tomo, uma coisa isolada. A gente tem que juntar, como a Simone falou, ela foi perfeita. A gente tem que saber o histórico, saber tudo que o paciente passou. Muitas vezes o paciente vem com a cartinha do indicador, querendo que você trate o dente tal. Eu tenho uma certa... um pé atrás com relação a essas cartinhas aí que o indicador manda, porque muitas vezes o cara pegou o paciente em outro momento, ele está meio confuso, então aproveite e teste tudo de novo no teu consultório. Não confio muito nessas cartas de indicador, né? Eu tenho indicadores que são excelentes dentistas, mas que o diagnóstico não é o forte deles, entendeu? E outros são excelentes fazedores de diagnóstico, que o paciente chega lá, eles já sabem. Tem diagnósticos que são muito fáceis de serem feitos e outros são mais complicados. Mas a gente usa tudo isso aqui para tentar chegar, apesar de ser um teste tosco, né? A gente fala, um teste frio, um teste tosco quase medieval. Mas ele é sensacional e ele normalmente funciona... Dentro daquilo que ele se propõe, ele exatamente. Ok, né? Ele a gente consegue resolver uma boa parte dos nossos problemas, a grande maioria dos nossos problemas. O resto a gente vai, né, fazendo a junção de N coisas diferentes e o importante é acerte o diagnóstico e seja feliz. Porque exatamente. Se você não acertar o diagnóstico, nem você vai ser feliz, nem o paciente. Né? Exatamente. Porque ele vai te perturbar e vai ser uma coisa complicada, e aí vai virar aquela novela.
E não façam dentes que vocês acham não que tem certeza. Não tem certeza, porque pode ser dor neurológica, pode ser o tipo de dor, pode ser... Olha, isso aí a gente vai falar. Uma infinidade de possibilidades, né? Você tem o diagnóstico diferencial dessa área de dor orofacial é muito extenso, tem muita coisa. E o importante é que dente que tem um canal tratado... desculpa. O dente que precisa ser submetido ao tratamento de canal, praticamente ele está pulando ali, falando assim, ó, sou eu, né? Sou eu que preciso ser tratado. E daí é uma situação que você não tem como errar o diagnóstico. Até tem. Tudo é possível nesse mundo. Tudo é possível. Tem gente que acredita que a Terra é plana, como eu sempre falo. Então... Mas assim, na verdade, acho que você foi perfeito nas suas colocações, mas o que a gente precisa lembrar é doenças da polpa e do periápice são sempre dinâmicas e progressivas. Então, a questão das cartinhas dos indicadores, eu acho que elas valem até a página 2 por esse motivo. Se eu souber que doenças da polpa e do periápice são sempre dinâmicas e progressivas, invariavelmente eu vou ter que fazer exames de diagnóstico para chegar realmente, né, num diagnóstico assertivo. Certo? Certo, até porque, isso foi importante você falar, às vezes você atende o paciente num dia, ele não tem uma definição. Semanas depois, ou talvez até na mesma semana, no final da semana, você vai conseguir definir o dente, vai abrir o dente certo. Exato. Então, assim, o que eu sempre falo, o paciente tem uma dor estratosférica, é porque está fácil de fazer o diagnóstico. Isso. O paciente está com aquela confusão, né? Hora é isso, hora é aquilo, hora em cima, hora embaixo e tal. É porque não está na hora ainda de você conseguir concluir. Às vezes até você consegue, estimulando, você consegue fazer o cara chegar num nível que você fecha o diagnóstico. Às vezes nem estimulando você consegue. E aí tem que esperar e reavaliar esse paciente num segundo momento. É muito melhor ele continuar com uma dorzinha, ter que tomar um pouco de remédio alguns dias, etc., do que ele ir para casa e descobrir que o dente que foi aberto não foi o dente certo. Exatamente. Né? Isso realmente é muito desagradável. Extremamente desagradável para ele e para você, Exatamente. Né? Eu acho que é isso então, né? Isso. Falamos sobre os testes de sensibilidade por par de forma rápida e dinâmica, né? Dinâmica e precisa. E precisa, exatamente. Então, e frigo dependente, como é que é? Frigo resistente. Resistente. Frigo resistente. Frigo resistente. Gostei. E aí, quem tiver, né, dúvidas, quiser saber mais a respeito, é só seguir a gente nas nossas redes sociais e também nos cursos que a gente tem na nossa plataforma de ensino à distância. Perfeito. Certo? É isso aí. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima.